Boa tarde a todas, a todos que estão acompanhando a gente aqui nesse primeiro workshop virtual de paliometria. Bem, então agora, dando continuidade à análise de dados, a gente vai mudar de técnica, né? A gente estava conversando com nas apresentações prévias sobre análise de dados de espectroscopia Raman, e agora a gente vai vai iniciar, né, a análise de dados de fluorescência de raio-x, né, FRX ou XRF na sigla em inglês, né, que é mais comum de a gente escutar. Então, a ideia é que a gente vai usar um software largamente usado, o empregado para análise de dados de XRF, que é o WinSHAS, é um software livre, tá? Então, o que é a análise de fluorescência de raio-x, né? Então, na verdade, o XRF é um tipo de técnica que ele é utilizado, que ela é utilizada, né, para a gente determinar de modo qualitativo ou inclusive de modo quantitativo, né, em alguns casos, os elementos químicos que estão presentes em uma amostra de interesse, um fóssil, uma rocha, por exemplo, né? Então, eu vou brevemente falar como que é feita essa caracterização de uma amostra por fluorescência de raio-x, porque alguns desses conceitos eles vão ser importantes para entender o linguajar que a gente vai utilizar ao longo do tutorial de análise de dados de fluorescência de raio-x. Então, a ideia é que durante a análise a gente tem um tubo de raio-x, ou seja, uma fonte emissora de raios-x, que vai incidir raio-x, né, em uma amostra que a gente está querendo determinar a composição elementar. O raio-x ou os raios-x eles vão interagir com os átomos dessa amostra, tá? Átomos de diferentes elementos químicos que eventualmente, né, estão presentes nessa amostra. Eles vão excitar elétrons desses átomos, tá? Esses átomos eles vão ser ionizados, os elétrons vão ser ejetados, ou seja, eles vão deixar uma vacância livre, né, que vai ser ocupada por elétrons, tá, de outras camadas, de camadas mais externas desses átomos. Tá? E quando ocorre a ocupação dessas vacâncias, né, deixadas pelos elétrons ejetados com a ionização dos átomos, é emitida energia com um valor característico, ou seja, uma energia característica daquele elemento químico, né, a impressão digital daquele elemento químico. Né? Então, esse valor de energia ele vai ser usado para a gente atribuir a identificação, né, ou seja, identificar, né, aquele elemento químico presente na amostra, né, ou os elementos químicos presentes na amostra. Então, a gente vai focar nesse conceito, né, das energias características dos elementos químicos. É, né, isso que a gente vai usar basicamente na nossa análise. Tá? Outra questão importante é que a gente vai falar sobre medidas pontuais. Tá? Então, a gente pensa que a gente está fazendo uma medida num ponto da nossa amostra. A gente não está juntando numa área diversos pontos para fazer um mapa da distribuição dos elementos químicos. Então, esse vai ser o foco da apresentação do tutorial próximo. Né? Não é o foco desse tutorial. Tá bem? Ok. Então, outra coisa importante que a gente pode discutir um pouco é sobre como ocorre a detecção dos fótons de raio-x no detector.
né? Isso também é importante porque a gente vai discutir no tutorial algumas questões relacionadas a isso. Então, como, né, eu disse para vocês, a gente vai incidir raio-x numa amostra, essa amostra vai emitir raios-x característicos dos elementos químicos que estão presentes nela, que constituem ela. E o que vai acontecer com esses raios-x característicos, né? Com valores de energias características dos elementos químicos que compõem a amostra. Então, esses raios-x eles são constituídos por fótons. Esses fótons, eles possuem, claro, né, a energia característica dos elementos, de onde eles são provenientes. E o que vai acontecer, né? Então, esses fótons, eles vão estar associados a eles pulsos elétricos, né, do detector. Então, o detector vai captar esses fótons, ele atribui pulsos elétricos, ou ele, como se ele convertesse, né, as energias características em pulsos elétricos associados a canais específicos. Em resumo, o detector ele vai atribuir a cada canal dele, né, a pulsos elétricos, né, proporcionais às energias dos fótons dos elementos químicos, tá? Então, esse conceito, né, de canal é importante, porque a gente vai conversar sobre isso também, tá? E eu vou ensinar como a gente converte os canais dos detectores em energia, ou seja, a gente volta à informação original da nossa amostra, tá? Perfeito. E a gente faz isso efetuando a calibração do detector durante a medida, né? E também, que é o que eu vou falar para vocês, a calibração do software. Tá? Então, a gente faz a calibração na hora da medida para a gente ir acompanhando, podendo identificar os elementos que a gente está medindo ali na amostra, na hora da medida, mas também a gente tem que fazer a calibração do software. Então, é isso especificamente que eu vou ensinar para vocês. Tá? Então, vamos lá. Mãos à obra, vamos, né, para o processamento dos dados no software, né, propriamente dito. Então, a gente vai utilizar um software livre que chama WINCHAS. O WINCHAS ele foi desenvolvido pela IAEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica. Tá? Então, primeiro, o que tem que ser feito, né? Então, o usuário ele tem que ir no site da IAEA ou alguns sites parceiros que tenham o software, baixar o software e instalar. Tá? Então, esse processo de baixar e instalar o software, ele é extremamente simples, né, autoexplicativo, dá para ir seguindo as instruções, e então isso é bem tranquilo de ser feito. Tá? Uma vez o software instalado, talvez tenha que ser feita a reinicialização do computador, como em muitos softwares, como no caso de muitos softwares. Então, se for necessário, tá, tem que ser feita essa reinicialização para poder abrir e utilizar o software. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é abrir o software, né, e começar a utilizá-lo. Então, ele é um software leve, né, ele abre relativamente rápido. Tá? Então, a gente tem aqui ele aberto, né, toda a interface dele. Tá? Vocês podem notar que tem uma medida, né, já processada aqui no software. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de salientar para vocês. É algo importante. É muito interessante que vocês tenham uma medida prévia aberta quando vocês abrirem o software de vocês para realizar um processamento dessa nova medida. Né? Isso porque quando você faz isso, já vem, né, com esse dado
aberto e processado previamente, a biblioteca de identificação dos elementos químicos do software, do Inkshas. Tá? Caso vocês não tenham acesso a uma outra medida que vocês possam abrir, né? Então vocês podem seguir o seguinte passo. Eu não vou fazer o passo todo, mas eu vou mostrar para vocês aqui o caminho das pedras disso, né? Então vocês vão aqui em library, em biblioteca, né? Então o próprio nome já diz, né? Então vocês vão acessar uma biblioteca do software, vocês vão abrir essa biblioteca aqui em Open Library, tá? Vão procurar aqui, eu não vou fazer isso para não desconfigurar muito aqui o caminho do processamento de dados, mas vocês vão lá na raiz de instalação do software, tá? E vão procurar o dado da biblioteca original, tá? Vocês selecionam isso, vai aparecer aqui o dado, tá certo? Nesse formato aqui, .xrf, XRL, né, que é o X-Ray Library Files, e aí vocês clicam para abrir e o software ele já carrega essa biblioteca de elementos químicos, tá? Mas mais uma vez, a gente não precisa fazer isso, porque eu já tinha um dado prévio que eu tinha processado aqui no Inkshas, tá certo? Perfeito. Então, o que a gente pode fazer, já tendo esse dado carregado, processado previamente? A gente pode abrir, né, o nosso dado, tá certo? Então, a gente vai clicar para abrir o nosso dado em File, Import Spectra, tá? Entre parênteses, SPDAC. E a gente vai procurar um arquivo, né? Ou seja, o nosso dado em formato .mca, que é o formato que o software lê, e o formato, né, um dos formatos, na verdade, em que os nossos dados foram salvos no processo de caracterização da amostra, né, de análise, tá certo? Então a gente vai procurar aqui o tipo de extensão, né, que é o MCA, que é esse aqui, ó, o Canberra S100 MCA Card, né, o .mca. A gente vai ver que os nossos dados originais apareceram aqui, tá? Os dados originais sem nenhum tipo de processamento. E eu vou escolher esse primeiro dado aqui propositalmente, né? Por quê? Porque ele é um dado de um padrão de uma placa metálica de chumbo que nós temos no nosso laboratório. Então, a gente faz uma medida do ar dessa placa metálica de chumbo, a gente calibra, a gente usa essas medidas, né, para a gente calibrar o software de aquisição de dados do nosso detector, né, isso durante o processo de medida da amostra, e a gente assim calibra, né, o software para poder, como eu disse anteriormente, ir seguindo os elementos que aparecem, né, durante as nossas medidas. Ok. E a gente pode usar esse mesmo dado do padrão metálico de chumbo, da placa metálica de chumbo, né, para a gente fazer a nossa calibração aqui do software, tá? Que é o nosso objetivo principal aqui hoje, tá certo? Como vocês vão reparar, ele não é um padrão puro de chumbo, tem alguns outros elementos, então tem um certo desafio da gente já identificar esses outros elementos que tem no nosso padrão. Isso é importante para a gente gerar ali um modelo, né, bem fiel ao que realmente foi medido, né? Ou seja, a gente tem uma boa ideia da composição química desse nosso padrão. E tem formas de a gente avaliar a qualidade da nossa identificação dos elementos, tá? Isso a gente vai conversar um pouquinho depois. Mas enfim, então vamos continuar aqui. Então a gente clica na nossa medida, né? Que a gente vai usar para calibração. Vocês veem que ela é selecionada aqui. A gente vai apertar abrir. Vai demorar um pouquinho para o software processar os dados.
E aparece uma coisa interessante, né? Então, vocês veem aqui que a gente tem o espectro dessa medida do padrão metálico de chumbo, tá certo? E vocês veem que já apareceram alguns elementos aqui. Desculpa, gente, tô com tosse. Alguns elementos que estão associados à medida anterior, tá certo? Então, pode ser que a gente tenha esses elementos na nossa medida nova, né, que a gente vai usar para calibração, ou pode ser que não, né? Então, o ideal é que a gente retire esses elementos para começar a identificação dos picos do zero, tá? Para a gente não acabar não atribuindo identificação errada a esses picos, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Perfeito. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ativar aqui uma caixa de exibição do software, clicando em Mark X-Ray Lines for Fitting, tá? Então vamos procurar aqui o ícone, tá? Para a gente fazer isso. Esse aqui, ó. Então deve estar aparecendo aqui para vocês. Quando eu coloco o cursor nesse símbolo aqui dos dois piquinhos, né? O Mark X-Ray Lines for Fitting. Então a gente vai clicar, vocês veem que vai aparecer uma caixa aqui embaixo, tá certo? E a ideia é que os elementos eles que estão aqui pré-identificados, e como eu já disse, né, não necessariamente de forma correta, quer dizer que a gente vai ter que tirar eles, né? Então eles estão listados aqui, então a gente vai ter que tirar. Então vamos clicar um por um e a gente vai clicar em Remove. Então a gente vai remover, por exemplo, o enxofre, e vocês veem que o enxofre saiu daqui. Então a gente vai clicar no argônio, vai remover o argônio. A gente vai clicar aqui no cromo, vai remover o manganês, né? E assim vai um por um. Cobalto, chumbo L, chumbo N. Perfeito. Então a gente removeu todos os elementos aqui, tá certo? A gente pode clicar nessa outra opção aqui, que é X-Ray Lines Markers, né, para ativar os marcadores aqui das linhas de raio-x. Então, quando a gente clica aqui, vocês devem ter reparado que surgiram algumas linhas verdes aqui na parte inferior do espectro, ou melhor, né, abaixo do espectro, tá? Se a gente for movimentando as setinhas do nosso teclado, do computador, a gente vai caminhando, né, ou vai movendo, melhor dizendo, essas linhas ao longo do espectro, tá? Então vamos começar ali da extremidade esquerda dele. Vocês veem que associado à posição dessas linhas, né, aparece aqui no canto superior esquerdo, daqui da barra de funções aqui do software, um elemento associado a essa posição, né, que ele está marcando aqui. Então aqui a gente vê que está aparecendo silício, aí eu vou movendo a setinha do teclado, ó, enxofre, argônio, por aí vai. Aqui, por exemplo, arsênio, e por aí vai, tá? E uma coisa que é interessante de comentar, aqui a gente está caminhando, né, e identificando aqui algumas posições associadas a alguns elementos, alguns picos associados a alguns elementos, né, para a linha K desse elemento, tá? Para a linha espectral K. Se a gente chega até o final aqui do espectro, ó, a gente vai passar para as linhas L, tá? Então a gente vê que tem uma diferença aqui, né? Então, por exemplo, aqui para as linhas L, M, etc. Então a gente vê aqui, por exemplo, quando coloca essas linhas nesses picos aqui, né? Aparece aqui a identificação do chumbo.
e por aí vai, tá? Então, deixa eu voltar aqui para linha K. Perfeito. Ok. Então, vamos começar com a calibração de fato, tá certo? Então, a gente vai, para ativar a interface de calibração, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa função aqui, porque às vezes dá algum conflitozinho entre uma janela e outra. Então, eu só vou desativar aqui, já que a gente já removeu, né? Antes disso, uma coisa aqui interessante. Tá vendo? Quando a gente clica aqui nessa função de aparecer os marcadores das linhas de raio-x, que é o que eu estava explicando para vocês agora há pouco, aparece uma janela aqui embaixo, né, que reproduz ali o nosso espectro, com uma caixa, né, um retângulo verde, tá? A gente pode, quando a gente coloca o cursor do mouse nas bordas, né, ou esquerda ou direita desse retângulo, né, a gente vê que apareceu uma mãozinha. Se você clica com o botão esquerdo do mouse e você arrasta para a esquerda ou para a direita, né, essa janelinha, a gente acaba cortando, né, parte do espectro, nesse caso eu estou cortando o ruído, né, ou seja, o que não é tão importante aqui para a gente, tá? E isso faz com que a gente consiga destacar melhor, né, um pico do outro, principalmente quando eles estão muito próximos, tá? Então isso é uma coisa que pode ser feita aqui para facilitar a nossa análise de dados. Tá? Perfeito. Então vamos voltar aqui para o que eu estava falando. Então vamos fazer a calibração. Então a gente vai aqui nesse ícone, né, que é o Energy Calibration, então calibração de energia. A gente vai clicar com o botão esquerdo do mouse e vai aparecer essa janelinha aqui para gente, certo? Então, nessa janela, a gente consegue observar algumas coisas. Então, primeiro, aqui uma célulazinha, né, uma janelinha de pico, né? Então, aqui vai aparecer o canal, lembra daquele conceito do canal, né? Do relativo ao pico que a gente selecionou aqui embaixo, tá? Aqui a gente vai conseguir escolher ou atribuir a esse canal um elemento, tá? A linha associada, então primeiro a gente tem que escolher o elemento para aparecer aqui a opção de linhas, tá? E automaticamente vai aparecer um valor de energia em kV para a gente. Então, o que, que a gente está fazendo aqui? Lembra que eu falei que a calibração, ela nada mais é do que a gente atribuir um valor de energia a um canal do detector, tá? Então, o detector, ele colocou um elemento específico, né? Ele atribuiu, melhor dizendo, um elemento específico a um canal dele. Então, a gente vai ter o canal aqui, a gente vai dizer a que elemento corresponde esse canal, a linha espectral, né? E, consequentemente, a energia, e a gente está convertendo o canal em energia, ou seja, a gente está calibrando o software, tá bem? E aqui do lado aparecem algumas informações bem relevantes também. Então, o canal, o elemento, a linha espectral, o valor de energia, tá? E vocês podem reparar também que já tem uma calibração aqui. E de onde que vem essa calibração? Essa calibração vem da medida original que estava já aberta e que tinha sido calibrada, processada, né? Quando eu abri o software, tá? Então, a calibração ela já é trazida aqui. Só que o que acontece, né? Às vezes, por causa de flutuações diversas, incluindo do nosso detector, né? Questões eletrônicas do detector, que podem variar de uma medida para outra, de um dia para outro, essa calibração ela pode ser refinada, tá? Então, o ideal é que, mesmo que a gente tenha usado como, como, um, como usado no aberto, né, um dado
já calibrado, processado, é melhor a gente recalibrar o software, tá? Então, isso que eu estou fazendo agora. Então, a lógica agora é a seguinte, eu vou usar esse padrão metálico, né, essa placa metálica de chumbo com alguns outros elementos para calibrar o software, e depois eu vou abrir em cima desse dado, né, dessa medida já calibrada, uma medida de um fóssil que foi feita no mesmo dia. Então, para reproduzir a forma ideal de como a gente calibra, né, o software, para aproveitar essa calibração para analisar uma medida de fato, uma medida para valer, tá? Feita no mesmo dia, em condições parecidas, tá bem? Ok, então vamos lá. Então, como que a gente faz a calibração? Então, pode parecer um pouco não prático, contraintuitivo, mas como em muitas outras análises, né, que a gente faz para caracterização de materiais, para fósseis, para rochas, enfim, a gente tem que ter uma ideia prévia do que pode ter na amostra, ou melhor, né, a gente tem que saber, né, as posições no espectro e as linhas, né, mais ou menos de espectrais, que estão associadas a alguns elementos que a gente quer usar para calibração. Então, propositalmente, né, eu selecionei esse padrão, né, dessa placa metálica de chumbo para isso, porque eu sei que tem chumbo, né, e como a gente realizou medidas no ar, tem o argônio, tá? Então, a gente vai usar para essa calibração o pico do argônio e 2 picos do chumbo, tá? Então, a gente tem, para fazer a nossa reta de calibração, 3 dados, né, ok? E a estratégia também de usar o argônio e o chumbo é como eu vou mostrar aqui para vocês detalhadamente, eles estão em posições distantes nesse espectro, ou seja, associados a valores de energia bem distintos, né? E isso é um critério importante para a gente fazer uma calibração mais refinada, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer na calibração, e a gente vai começar pelo argônio, é a gente posicionar aqui, né, um cursor verde que eu vou mostrar para vocês, no pico, né, do argônio, ou seja, para a gente achar o valor do canal do argônio, tá? Isso a gente vai fazer usando essas setinhas aqui, não mais as setas do teclado, mas as setas que estão aqui em cima, tá? Então vamos clicar e vamos ver o que acontece lá no espectro. Ó, eu vou clicar aqui e vocês vejam o que acontece no espectro. Deu algum erro, tudo bem. Então eu vou fechar, isso às vezes acontece. Deixa eu sair desse modo do X-Ray Line Markers, é melhor fechar todas as janelinhas. Vamos tentar de novo aqui. Ok. E agora sim. Então, foi até bom ter acontecido isso, foi didático, porque o ideal é fechar todas as outras funções que estão ativas aqui, principalmente aquelas outras duas que eu mostrei para vocês, para evitar que ocorra esse tipo de erro, né? Então, se elas estiverem abertas, o software não consegue fazer o que eu vou mostrar agora. Então, perfeito. Então, eu vou clicar aqui, as flechinhas, vocês vejam o que está acontecendo ali no espectro. Tá vendo? Tá vendo que tem uma espécie de não um cursor, né, mas de uma linha vertical verde, mais espessa, né, que está caminhando aqui ao longo do espectro conforme eu vou clicando nas setinhas, certo? Tá? Então a ideia é que a gente tem que posicionar ela no pico do argônio, tá? O pico do argônio eu já sei, né, que é esse cara aqui, né? Então eu deixo ela posicionada nessa posição, né? Quer dizer, nesse ponto aqui, nesse pico aqui, que é o pico do argônio, tá? E a gente vê que aparece um valor do canal do pico do argônio, né? Associado aqui ao software, que é esse valor de 239,61. Então aqui a gente tem que dizer que
essa posição aqui, né, da linha vertical verde, que corresponde a esse valor aqui de canal, tá? Está relacionada ao pico do argônio. Então a gente vai ter que escolher aqui o argônio. A gente clica aqui no argônio e a gente vai usar a linha K-alfa do argônio, tá? E aí a energia característica do argônio, que é um valor tabelado, né, inclusive, e tem como vocês procurarem esses valores de energia para os diferentes linhas espectrais, né, diferentes elementos químicos, na internet, numa boa, é bem tranquilo de achar. Mas enfim, mas aqui o software já diz para a gente. Então, a energia aqui é 2,957 keV, certo? Lembra que a gente já tem aqui um valor de calibração para o argônio, né? Só que tudo bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai inserir esse novo dado de calibração aqui e a gente vai remover o anterior, tá? Então a gente vai inserir, tá? O valor apareceu aqui pra gente, né? A nova calibração. Então a gente pode clicar aqui na anterior, deletar, porque não tem sentido deixar as duas, né? A gente vai precisar só de 3 pontos aqui. Esses 2 pontos do argônio são muito próximos, então não tem sentido de a gente usar para calibração, tá certo? Perfeito. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa para o chumbo, tá? Então vamos lá para o chumbo. Então a gente vai voltar aqui nas nossas setinhas, tá? A gente vai andando aqui até a gente chegar em uma das linhas espectrais do chumbo, tá? E eu sei que essa posição aqui, tá? Relacionada a esse canal aqui de 796.309, está associado ao chumbo. Então eu vou clicar aqui no chumbo, aqui na tabela periódica. Deixa eu ver onde está o chumbo, que eu sempre fico procurando ele aqui. Achei. Perfeito. E aí, o chumbo tem várias opções aqui de linhas que a gente pode associar a ele, tá? Só que eu já sei previamente que a linha associada, né, a esse pico aqui do chumbo é a L3M5. Então eu vou procurar aqui na lista a L3M5. L3, opa, passou. Opa, L3M5, tá? Perfeito, L3M5. E a essa linha está associada a energia de 10,552 kV. Perfeito. Então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai inserir esse dado de calibração aqui e a gente pode excluir o anterior. Tá vendo que com esse dado, né, tem uma ligeira diferença aqui da medida usada anteriormente para a calibração e atual. Então, por isso que é importante a gente sempre avaliar se os nossos dados estão bem calibrados, tá? E se a gente repetir esse procedimento quando a gente faz medidas de um dia para o outro, por exemplo, tá certo? Eu vou clicar aqui, vou deletar esse, e a gente vai fazer a mesma coisa para outra linha do chumbo, tá? Então a gente vai caminhar com as setinhas para cá, tá? E eu sei que nessa posição a gente tem um pico de chumbo também, né? Aqui o software ele atribui esse valor de canal, né, para esse pico, o canal de 948.60 deve ser 8 aqui, tá? O elemento é o chumbo também, só que a gente está trabalhando com outra linha do chumbo, né? Nesse caso, eu sei previamente que é a L2M4. Então eu vou procurar a linha aqui L2M4. E perfeito, né? Então o valor de energia associado a essa linha espectral L2M4 do chumbo é o valor de 12,614 kV, tá? Então a mesma coisa, eu vou inserir aqui, tá vendo que tem uma diferença aqui do canal, né? Então eu vou deletar o valor anterior usado para calibração, perfeito. Então,
Depois que a gente fez isso, né, a gente vai ver se está tudo certo, né? Então está tudo ok, a gente tem os nossos 3 pontos, né, do argônio, os 2 do chumbo, e a gente vai clicar em ok, né? E aí o software, ele finalmente, depois desse processo todo, ele está calibrado, tá? Então, ok, está calibrado. Então, se a gente, então, agora for andando com o cursor, né, ao longo do espectro, vocês veem que aparece uma linhazinha verde aqui, né? E a gente consegue posicionar ela em cima dos picos de interesse. Então, eu posso checar se realmente está calibrado. Então, vocês estão vendo que, ó, se eu coloco em cima do pico do argônio, né, em cima do pico do argônio, o cursor, vai aparecer aqui embaixo, né, o valor de energia em kV desse pico, que é exatamente o valor que a gente usou lá na calibração, ou seja, houve a conversão, né, no software de canal para energia, a gente calibrou o software, tá? Se eu fizer com chumbo, vai ser a mesma coisa, então eu vou colocar aqui o cursor em cima desse pico, ó, em torno de 10,55 kV, perfeito. E aqui tem que ser em torno de 12,61, né? Se vocês lembram lá da calibração. Então tá perfeito aqui, ó. Aqui eu não estou conseguindo acertar aqui. Perfeito, 12,60, 12,61. Então tá calibrado, tá? Então, o que, que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que inserir, né? Não vou falar nem reinserir, porque não necessariamente são os mesmos elementos, né? Não era a mesma amostra, mas eu vou inserir os elementos para a gente poder atribuir a cada pico um elemento químico específico, tá certo? Então a gente vai voltar naquela janelinha aqui, né, de Mark X-Ray Lines for Fitting, né, para a gente poder ir atribuindo aos picos os elementos químicos aos picos. Tá? Aí eu vou reativar também essa função aqui de X-Ray Lines Markers. Então a gente vai conseguir ir caminhando ao longo do espectro usando as setinhas do teclado. Tá? Deixa eu esconder só essa linha aqui que está atrapalhando. Ok? Então a gente vai conseguir ir caminhando por aqui. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre a estratégia mais simples e para a gente não esquecer todos os elementos que a gente pode atribuir ao nosso espectro. Então, vamos começar aqui da esquerda para a direita, no espectro. A gente tem aqui ó, um pico em que quando a gente coloca essas linhas verdes no pico, né, aparece aqui o enxofre. Então, a gente deve ter enxofre aqui. Tá? Então, a gente vai clicar aqui em elemento, a gente vai escolher o enxofre, a gente vai trabalhar com a linha K dele, e é muito importante que a gente selecione os picos de escape e de soma. Então, o de soma ele já está selecionado por default, né? Aqui a gente vai clicar o escape também. E a gente vai apertar o Add, e aí o software vai, né, reconhecer que a gente atribuiu o enxofre, que é esse pico. Perfeito. Uma coisa importante de falar é, claro, a gente calibrou, né? Então a gente espera que esteja calibrado, claro. E como vocês podem notar, a flechinha do enxofre ela está exatamente em cima do pico, tá? Então a calibração tá bem feita, tá bom? Quando a gente abrir uma outra medida em cima dessa, a gente pode checar isso, senão a gente vai lá e faz uma pequena recalibragem para os elementos em que isso, ou melhor, né, a gente pode recalibrar para o chumbo, para o argônio também, mas a gente, enfim, recalibra para ajustar essa correspondência, né, da flechinha ao pico, tá? Mas aqui tá ok. Beleza. Então, antes de continuar, eu vou falar rapidamente, né, o que são esses conceitos de pico-escape e pico-soma, né? Então, primeiro vamos começar pelo pico-escape. Então, lembra que eu comentei que os fótons de raio-x característicos, né, com energias características que são emanados ali, né, dos elementos químicos, eles vão atingir o detector. No nosso caso, a gente trabalhou com um detector de silício, né, então pode ser que fótons de raio-x eles ionizem
da mesma forma que o raio-x do tubo está ionizando os átomos da nossa amostra, né? Os fótons de raio-x provenientes da amostra, eles podem estar ionizando também o silício do detector, né? Que, como eu disse, o detector é feito de silício, tá? E aí vai, então, ter uma emissão de energia característica, né, do silício, tá? E se essa energia escapa do detector, a gente tem esse pico de escape, tá? E o efeito é que a gente tem energia, valores de energia, um pico, né, com valor de energia menor do que o fotoincidente, tá? Então, a gente vai ter um pico, né, que o valor dele de energia ele vai ser a diferença entre a energia do fóton incidente no detector e a energia característica do silício, né? Então, se a gente tem a suspeita de que exista ali um pico de escape, né? A gente pode deduzir, né, do valor da energia característica de silício, que é em torno de 1,74 kV, né? A gente deduz, na verdade, a gente deduz isso da energia do fotoincidente, né? Do raio do elemento ali que a gente suspeita, né? Que possa estar causando essa excitação do silício no detector, tá? Ok. E o que é o pico soma, né? Então, pode acontecer, isso é muito comum em certas amostras geológicas, em certos fósseis, né? Altas contagens, por exemplo, de ferro, né? Mas isso pode acontecer com outros elementos também. Então, se você tem uma alta concentração de ferro, por exemplo, ou de algum outro elemento na sua amostra, o detector ele vai detectar, né, claro, ou seja, um alto número de contagens, tá, desse elemento, porque a concentração dele é alta na amostra, claro, tá? E o que vai acontecer? Às vezes, dois fótons dos raios-x característicos desses elementos, eles vão chegar ao mesmo tempo no detector e o detector ele não vai ter tempo de processar, ou seja, o processamento eletrônico do detector ele não vai ser suficiente para contar esses fótons de forma separada. Então, por exemplo, dois fótons de ferro. Então, tem muito ferro numa amostra, o detector ele vai captar ali, né, detectar muitas contagens desse elemento, porque tem muito na amostra, tá? Pode acontecer de dois fótons chegarem ali meio que ao mesmo tempo, né, com um intervalo de tempo muito pequeno no detector. O sistema eletrônico, o processamento eletrônico do detector, ele pode não dar conta de separar esses dois fótons, e o que ele faz? Ele soma a energia desses dois fótons. Então, ele vai gerar um pico soma, tá? Ele vai gerar um pico que não existe, assim como o pico escape, o pico soma também ele é um artefato espectral, tá? Então, como que a gente identifica isso? A gente pode suspeitar disso, né? Então, quer dizer, aparece ali um pico, né? Associado a um elemento que a gente sabe que não tem na amostra. Ele falou, nossa, então, de onde pode ser que esteja vindo isso? Pode ser o artefato espectral de pico-soma. Então, a gente vê um elemento que tem altas contagens, né? Aqui no nosso espectro, né? A gente pode duplicar, né, a energia característica dele e provavelmente vai dar o valor desse pico-soma, tá? Só que o legal é que o Wingchas, quando você clica aqui no pico escape, pico soma, você diz para ele para considerar isso. Então ele já vai identificar o que é escape e o que é soma, respectivamente. Tá? Então por isso que é importante a gente clicar aqui quando a gente vai atribuir elementos a diferentes picos. Tá? Mas eu quis falar um pouquinho do conceito, né, da teoria por trás, para ficar mais claro o que são essas coisas. Né? A gente só não sair clicando sem saber por que a gente está fazendo isso. Né? É uma justificativa bem importante e tem todo um sentido por trás. Tá bem?
Ok, então vamos continuar, finalmente, né, a atribuir os elementos aos picos aqui. Então, já foi o enxofre, ali cloro, eu não sei. Esses com baixa contagem, a gente pode fazer a identificação num pente fino posterior, tá? Então, argônio, claro, né, a gente até usou ele para calibração e a gente fez a medida no ar, então vai ter argônio. A gente não fez no vácuo. Deixa eu procurar aqui onde está o argônio. Argônio. Linha K, escape, soma, add. Tá? Então ele identificou o argônio. Vamos para os próximos. Aqui não tem nada. Pode ser que tenha um pouquinho de titânio, depois a gente vê. Cromo, Então deve ter cromo lá no nosso padrão. Então vamos selecionar aqui o cromo. Linha K, escape, soma selecionados, add, perfeito. Manganês, então parece que tem manganês. Uma coisa importante, se a gente tem dúvida se tem ou não um elemento, tá vendo aqui, ó, a gente tem um pico associado a uma linha aqui verde e um outro aqui. Ou seja, muito provavelmente a gente tem o manganês, porque a gente tem aqui as duas linhas, né, dois picos associados ao manganês, tá? Isso é uma coisa mais de um processamento posterior de dados, mas só para adiantar um pouquinho hoje aqui para vocês. Então, manganês, escape, soma. Ferro, né? Então tem provavelmente, ó, então está aparecendo duas linhas do ferro aqui. Então deve ter ferro também. Nosso padrão é um padrão um pouco misturado, né? Uma liga metálica, na verdade, né? Não é chumbo puro, claro. Cobalto, pode ser que tenha cobalto, mas pode ser também a outra linha do ferro, né? Tá. Níquel, galho. E isso aqui, ó, arsênio não deve ter, porque a gente não tem um pico aqui, tá certo? Então isso às vezes engana um pouco na análise. A gente sempre tem que estar atento a esse tipo de observação, né, de cuidado do espectro. Então agora vamos passar para as linhas L e M, né, como eu falei para vocês. E esses outros picos, eles devem ser todos do chumbo, claro. A gente está com um padrão de chumbo. Então, tá vendo? Todos eles ajustaram aqui certinho o que estava faltando, né? Chumbo. Então, o chumbo, a gente vai trabalhar com as linhas L e M dele. De novo, cadê o chumbo? Aqui. L. Escape, soma. Apareceu lá o L. Vamos fazer o M também. Chumbo. Linha M do chumbo. Escape, soma. Add. Então, a princípio, pelo menos os elementos principais, né, com mais relevantes em relação às contagens, eles já estão identificados aqui, tá certo? Então, o que a gente pode fazer para checar isso? E aí a gente dá uma olhada se algum outro pode ser identificado, tá? Que esteja faltando, que esteja aqui com concentrações mais baixas, que tenha passado batido aqui na nossa primeira análise. Então a gente vai clicar aqui em Do Fit, né, para fitar a curva, tá? Deixa eu tirar esses marcadores que eles estão atrapalhando um pouquinho, né? E a gente vê que o ajuste ele tá até que razoável, né? Tá? Então tem alguns espacinhos vazios, aqui a gente pode tentar atribuir alguns outros elementos aqui, tá? Então vamos fazer isso. Então, esse é um processo iterativo, né? Quer dizer, uma coisa que a gente vai. Não tem como você já. É difícil você, de uma vez só, já identificar tudo. Porque é mais criterioso a gente fazer dessa forma, como a gente está procedendo, do que querer atribuir elementos a piquinhos aqui e a gente achar que tem essas coisas todas. Pode ser que não. Então é melhor a gente fazer, né, uma primeira passada e depois repassar vendo os detalhezinhos. Tá certo?
Então, vamos ativar de novo as linhas para ajudar aqui a gente. Então, pode ser que tenha silício aqui, tá vendo? Vamos ver se tem silício. Silício K, escape, soma, adicionar. Daí vamos ver aqui, vamos fitar. Ó, tá vendo? Parece que ele ajustou melhor aqui, tá? Então pode ser que tenha silício. Vamos continuar. Então o enxofre a gente já atribuiu, chumbo, que cloro, mas não sei. Eu acho que não, tá? Argônio, potássio, cálcio. Não, acho que não. Esses picos não. Ok, até melhorou um pouco o nosso Q quadrado, né? Baixou um pouquinho aqui, estava um pouquinho mais alto. Então o silício faz sentido. Tá? Deixa eu ver se. Vamos ver se pode ter algum outro aí. Cromo, manganês, ferro, cobalto, talvez cobalto. É, pode ser cobalto. Acho que só o cobalto. Eu vou acrescentar o cobalto aqui e ver se o nosso Q quadrado melhora. Eu já vou explicar a questão do Q quadrado. K, escape, soma. É, o valor do Q quadrado está igual, mas parece que ajustou melhor aqui, tá? Ok. Perfeito. Então, vamos considerar que a gente inseriu todos os elementos que estão presentes, né, ou pelo menos os principais, que não vão fazer muita diferença na análise, tá? Estão presentes lá na nossa amostra. Tem como a gente monitorar se o nosso fit, né, ou seja, o nosso ajuste, ele está bem feito, né? E a gente pode ver isso analisando o valor de Q quadrado, que é esse valor aqui de 8,3. Tá? Então, o Q quadrado ele indica para a gente? Né? Então, o Q quadrado ele é um teste estatístico que ele, em última análise, ele indica o quão bom é o ajuste entre os dados experimentais, ou seja, as nossas medidas, em relação a um modelo matemático. Né? Por exemplo, no caso de variáveis que elas estão relacionadas, né, de forma linear, né, ou seja, uma aumenta, outra aumenta, uma diminui, outra diminui, a gente tem como modelo de ajuste dessas variáveis uma reta. Então, a gente vai ter uma equação de reta, né, como modelo. E você pode ter curvas diferentes com equações diferentes de ajuste. Né? Então, você quer comparar esse modelo teórico, né, de como teoricamente os dados deveriam ser, em relação às medidas, né? E quanto menor a divergência, ou seja, a diferença entre essas duas coisas, ou seja, quanto mais próximos eles são, melhor o nosso ajuste, claro, ou seja, menor o nosso Q quadrado. Então a gente busca valores de Q quadrado pequenos para a gente ter um bom ajuste. Então a lógica do Q quadrado é essa, tá? Então, ok. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar essa nossa calibração, tá? Então a gente vai, para salvar isso, a gente vai clicar em File, a gente vai salvar o projeto, né? Ou seja, isso aqui para a gente poder abrir de novo dessa forma. Então a gente vai aqui em Save As, tá? Então a gente vai salvar o projeto, que chama, a extensão chama Quixás Spectra, né? O ponto .sqx, tá? Eu vou salvar na pasta do primeiro simpósio virtual de balometria, tá? E aqui eu vou colocar o nome, eu posso colocar teste calibração, ou exemplo calibração, né? Vou colocar assim porque eu não sei se ele aceita cedilha, tio, acentos diferentes, né? Então é melhor assim. Perfeito.
Tendo salvo já, né, para garantir a gente não ter nenhum bug aqui no software, a gente perder tudo que a gente fez, a gente pode ir para o report da do nosso da nossa análise de dados. Então a gente vai clicar aqui no Brief Report, o Full Report, que é esse outro, deixa eu fechar e mostrar para vocês de novo. Ele não dá muito certo. Então é bom dar alguns errinhos, não sei se é por causa da versão do software. Então a gente vai aqui no Brief Report, tá? E a gente vê alguns dados, né? Então a versão que está sendo usada do Inkshas, o ano dela, é antiguinha mesmo, tá? A data de hoje, o horário. Então isso pode ser usado também para se achar nos nossos dados, né? O nome do arquivo que a gente salvou, o projeto, né? Então, o nome desse arquivo é o mesmo do projeto, o exemplo, underline calibração, tá? E aqui a gente tem as linhas espectrais, né, as linhas de energia para todos os elementos, que são todos aqueles picos que a gente identificou, tá? Aqui está indicado quando é escape, quando é soma, né, então isso é importante, e esse software permite isso. A gente tem os canais, né, que estão associados a esses valores de energia, aqui o valor de Q quadrado, indicando a qualidade do nosso ajuste, como a gente acabou de conversar, e associado a cada uma dessas linhas, né, os valores de energia característicos de cada uma dessas linhas de energia, né, ou linhas espectrais, a área do pico de cada um, tá? O desvio padrão e o valor de Q quadrado. Né? Ok. Então, isso aqui a gente pode usar, e a gente vai salvar em TXT, né? E a gente pode usar para depois fazer outros processamentos estatísticos, né? Gráficos de barras para comparar medidas, fazer normalização e aí poder comparar medidas, fazer PCA e outros métodos estatísticos, né? Então a gente vai salvar aqui em TXT, eu vou salvar com o mesmo nome, tá? Exemplo, underline calibração, só vou apagar essa extensão porque não é mais SQX, é TXT, vou salvar na mesma pasta e a gente vai ter os dois arquivos salvos lá, tá? Eu vou fechar. E é isso, gente. O que a gente pode fazer agora é abrir uma medida real em cima dessa calibração, para aproveitar essa calibração, uma medida feita no mesmo dia, né, que eu tenho esse controle de que foi feita no mesmo dia. A gente pode checar a calibração dela, ver se está ok, e aí identificar os elementos químicos, né, pelo menos os principais, que estão associados a essa medida. Tá? Ok. Então, vamos lá. Então, com esse dado aqui aberto, a gente pode ir lá em File, Import Spectra, SPDAC, escolher aqui de novo o arquivo MCA, né? E a gente vai usar essa medida aqui, AF, né? Que corresponde a um fósforo. Eu vou abrir ela, o software vai processar. Ele abriu a medida, tá? E, de novo, né? Apareceram aqui os elementos que eu usei na medida anterior, né? Como a gente tinha discutido, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode apagar eles, né, começar do zero, ou a gente pode já, se a gente tem uma garantia, né, de que a gente conhece um pouco a amostra, ou interprete que eles possam estar aqui, a gente pode manter alguns e tirar só os que não fazem sentido e acrescentar os novos, tá? Uma coisa que eu faço, então primeiro é ver a questão da calibração, né, então a gente vê que tá vendo? Aqui eu sei que é o pico do argônio, a flechinha tá bem posicionada, o ferro a mesma coisa. Aqui provavelmente é chumbo mesmo, né? A flechinha tá bem em cima do pico. Então eu tenho certeza que pelo menos esses elementos tem nessa amostra.
ou no caso aqui no ar, né? E que as flechinhas estão posicionadas direitinho nos picos correspondentes, né, esses elementos. Então parece que a calibração tá boa, né? Então se a gente abrir aqui, a gente vai ter a calibração, né, que veio da medida anterior, tá? Mas a gente pode confiar nessa calibração. Foi feita no mesmo dia, e pelo jeito aqui, né, tá tudo calibrado. Então, o que a gente pode fazer agora é se concentrar na identificação dos elementos e tirar os que não estão aqui mesmo, né? Ok. Então, cliquei aqui em Mark X-Ray Lines for Fitting, vai aparecer a janelinha. Eu vou apertar, vou clicar, né? Aqui no X-Ray Lines Markers. E com as setinhas do teclado, eu vou caminhando, né, ao longo do espectro para atribuir elementos aos picos. Então, quer ver aqui, ó, tá aparecendo enxofre, né, um enxofre aqui, e eu já tinha marcado enxofre, então tem, e eu sei que tem enxofre nessas amostras. Mas mesmo se eu não soubesse, seguindo os critérios que eu passei para vocês, a gente tem como dizer que aqui tem enxofre. Então, a gente, nesse caso, mantém o enxofre. Se não tivesse o enxofre aqui, eu identificaria o enxofre, né? Quer dizer, colocaria o enxofre aqui na listinha, tá? Cloro, pode ser que tenha cloro. Então, vamos colocar o cloro aqui. Depois a gente vê no fit se faz sentido isso. Cloro, escape, soma, cloro. Tá. Então, vamos já fazer o fit. Tá? Ó, parece que preencheu aqui um pouco a área embaixo do bico do cloro, mas tem como a gente verificar melhor depois, tá? Uma coisa que já é muito evidente, ó, olha o valor de Q quadrado, está absurdamente alto, né? Porque realmente alguns picos não estão identificados, ou talvez outros estejam identificados de forma errada, né? Mas tudo bem. Então vamos aqui, argônio já está lá, perfeito. Ó, tá faltando o cálcio, né? Então vamos colocar o cálcio aqui. Linha K, escape, soma, adicionar, vamos fazer o fit de novo, ó, perfeito. Né, já baixou bem o valor de Q quadrado. Parece que tem titânio aqui, tá vendo? Tem esse ombrinho aqui. Então, vamos colocar o titânio. Titânio, linha K, escape, soma, adicionar, fit. Realmente melhorou aqui o ajuste, né? Vanádio, pode ser que tenha um pouquinho, mas muito pouco. Cromo, manganês, ferro. Cobalto, sim, né? Então vocês vejam, né? Que ele está indicando aqui o cobalto, perfeito, e aqui também, né? E aqui tem um piquinho, então pode ser que realmente tenha cobalto. Deve ter cobre. Então vamos colocar aqui o cobre. Escape, soma, adicionar, o fit. Fitou, né? Baixou aqui o valor do Q quadrado. Zinco, né? Então ele está indicando aqui um pico do zinco. Será que tem zinco? Ó? Tá batendo aqui no outro pico. Se eu não me engano, é o K beta do zinco. Então deve ter zinco aqui também. É muito provável. Então, vamos selecionar o zinco. Cadê o zinco? Zinco. Opa. Linha K, escape, soma, adicionar, fit. Perfeito. Arsênio não deve ter, né? Porque ó, aqui teria que ter um outro pico do arsênio, então não tem arsênio. Sim. Ó, então deve ter o estrôncio, né? Eu tenho um pico aqui, outro pico aqui. Vamos colocar o estrôncio. O Q quadrado já está bem aceitável, né? Estrôncio, linha K, pico escape, pico soma, add, fit, melhorou ainda mais, né? Então tá bem ajustado. Tá? Vamos passar lá para as linhas L e M do chumbo. Talvez o que esteja faltando seja chumbo, né? Mas tá tudo certo aqui, o chumbo.
o chumbo, tem algum vaziozinho aqui, a gente pode ver o que é. Mas o chumbo ele já estava aqui, já, linhas LM, perfeito, por isso que casou aqui direitinho, né? Vou voltar para as linhas KV. Silício. Então ficou faltando, talvez um pouco de alumínio e silício. Vamos colocar o silício. Então agora eu estou passando o pente fino, né? Escape, soma, adicionar. Beleza. Aí, ó, melhorou um pouquinho. O alumínio eu não sei porque o que acontece, né? O XRF ele é uma técnica que dá conta de você detectar também esses elementos mais leves. Até elementos bem mais leves. Só que o equipamento que a gente usou no HPC, no nosso laboratório, no Instituto de Física da USP, ele não é otimizado para a gente detectar esses elementos mais leves. É uma característica do arranjo, enfim, do detector. Então, a gente está chegando ali no nosso limite, né? Magnésio. O alumínio até dá para confiar um pouco, né? A gente pode tentar selecionar o alumínio. Mas o sistema ele já tem baixa eficiência para esses elementos mais leves, né? Então, às vezes é melhor a gente nem considerar na nossa análise. Cadê o alumínio aqui? Alumínio. Vamos ver. Linha K, escape, soma, adicionar. Ok. Então, o que a gente pode fazer antes de salvar? Talvez a gente tenha que ir mexendo um pouco nesses elementos. A gente pode ir lá no Brief Report, como a gente já fez o FIT, né? Ele já atualizou o Brief Report, e a gente pode dar uma olhada nos elementos que a gente tem dúvida e ver um pouco da questão da área do pico, né? Se a gente tem valores, isso é um pouco relativo, mas ali a partir de 200, em torno de 200, já começa a ser um pouco mais confiável. O alumínio, tá vendo, deu um valor mais baixo. Isso tem a ver com a limitação da eficiência do nosso detector para elementos mais leves, né, mais leves que o silício, por exemplo. Então, não vale a pena a gente considerar esse alumínio. Agora, silício, ok, o enxofre, ok, o cloro, o argônio, né, com valores bem altos ali, né, da área dos picos respectivos, né. Ok, então os outros elementos, tudo bem, né, se a gente for vendo com cuidado, dá para a gente considerar. Mas eu vou tirar o alumínio. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando, tá certo? Então, eu vou retirar o alumínio, vou refazer o fit, né? Que quadrado excelente. Então, eu posso salvar esse dado. Na mesma pasta, né? Exemplo, medida. E vou salvar também o Brief Report em TXT. Tá? Exemplo, medida. Sem TXT. TXT salvar. Perfeito, então a gente acabou a análise básica usando o Inkshas. Tá? E o que eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar fazer isso rapidamente, que é um método alternativo de apresentação de figuras, né? Ou seja, do espectro. Tá? Então eu vou deixar aqui o Inkshas aberto, mas não teria necessidade. E uma coisa que eu gostaria de salientar é, a gente vai gerar figuras dos dados originais de medida, dos MCAs originais, que é o que o software que a gente vai usar agora, que vocês devem ter visto em uma das apresentações prévias, da professora Miriam Lisa, que é o SpectraGlyph. Tá? Então, ele aceita abrir o MCA. Então, o MCA é o dado original, ou seja, a gente não tem nenhum tipo de normalização nesses dados. Então, para a gente comparar os espectros, aí fica um pouco limitado, tá? Então, o que pode ser feito é ser feita a normalização a partir desses dados processados, quando a gente quer comparar diversos espectros, né? E aí, com esses dados normalizados, aí é feito
o procedimento que eu vou mostrar, tá? A partir de um arquivo de Excel, né? A normalização pode ser feita num arquivo de Excel, e aí, a partir disso, vocês prosseguem, né, para esse método alternativo de processamento de figuras, né, ou melhor, de apresentação de figuras. Tá? Ok, então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um arquivo, né, um desses que a gente processou, o MCA no software SpectraGraph. Então eu vou abrir aqui o software SpectraGraph, ele demora um pouquinho para inicializar. Ok, deixa eu maximizar ele para ficar melhor para vocês enxergarem. Tá. Então eu vou abrir o arquivo MCA. Então, File, Open, Import Data, Open. Aí eu vou procurar essa pasta aqui, né? E aí eu tenho que procurar aqui o MCA. Tá, então vamos escolher, por exemplo, aquele primeiro arquivo, pode ser o primeiro arquivo da calibração da placa metálica de chumbo, né? O padrão de chumbo. Então vamos clicar aqui, abrir. Tá? Eu já tinha definido antes que eu queria aqui no eixo Y os counts, as contagens, né? E aqui no eixo X energia, né? Ou seja, em kV. Só que tem como você abrir o software, como eu já tinha selecionado isso antes, não deu para fazer agora. Quando você abre uma medida ali pela primeira vez, tem como você escolher o que você quer e a unidade, a informação que você quer, o parâmetro, né, e a unidade no eixo X e no eixo Y, respectivamente. Então, nos tutoriais anteriores, isso foi mostrado para a espectroscopia Raman. Nesse caso, a gente não vai ter aqui os números de onda, né, e em centímetros a menos 1, a gente vai ter energia em kV, e aqui a gente vai ter as contagens, ou contagens por segundo, ou intensidade, unidades arbitrárias. Tá certo? Ok, então a gente tem o nosso espectro aqui. Tá? O número da medida, tá? Perfeito. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que ir em salvar, em file, né? Save e export data, tá? E aí, save data as, vou escolher aquela pasta, e eu vou ter que salvar num arquivo de Excel, né? E o único que funciona aqui é esse .csv. Eu vou colocar aqui, exemplo, é a calibração, né? E aqui Excel, talvez. Acho que é um nome mais intuitivo. Em CSV e salvar. Tá? Perfeito. E por tentativa e erro, eu reparei que quando a gente salva lá, e a gente, por exemplo, abre de novo aqui, o que acontece? O espectro ele fica extremamente comprimido, a gente não consegue ver as nuances, como a gente também não consegue ver muito bem aqui, né? Então, na verdade, esse é o problema, né? A gente não consegue ver muito bem. Então, a ideia é você mudar de escala. Então, a gente vai passar dessa escala para a escala de log, tá? E a gente pode fazer isso no Excel, por isso que eu salvei no formato que abre no Excel. Então, vamos lá e vamos abrir. Exemplo, calibração Excel, vamos abrir o arquivo lá, né? Então, aqui a gente tem o número da medida, aqui a gente tem a energia, né, em kV e as contagens. Tá? Então, tem alguns elementos que não estão sendo contados, outros têm contagens menores ou maiores. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar em log. Às vezes, quando a gente trabalha com conta no Excel, dão alguns probleminhas, alguns bugs, se a gente trabalha sempre na mesma planilha, às vezes até em abas da mesma planilha. Isso trabalhando com geoquímica eu percebi um pouco.
Então, o que eu gosto de fazer é duplicar as informações em arquivos diferentes e fazendo esse processamento matemático em arquivos diferentes. Então, eu vou abrir uma outra planilha no Excel. Tá, e aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar as coisas. Deixo lá para baixo para copiar isso tudo. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Aí o que eu vou fazer, né? Eu vou passar as contagens para log. Então eu vou fazer igual, aqui é uma função matemática, né? Log na base 10, pode ser, clico 2 vezes. Aqui eu vou selecionar, então ele indica o que a gente tem que fazer, né? Selecionar o número, então a célula que eu quero. Aí eu tenho, pelo que ele está mostrando aqui, né? Eu tenho que fechar o parênteses e dar Enter. E aqui eu vou pegar, selecionar a primeira célula e arrastar até o final. Tem formas mais eficientes de fazer isso, mas de não precisar arrastar até o final. Mas assim também funciona. Perfeito. E aí, também por tentativa e erro, vai dar erro quando a gente for abrir isso aqui lá no SpectraGraph de novo. Por quê? Por causa disso aqui, hashtag número, exclamação. Tá? Então, a ideia é que uma forma de resolver isso é transformar tudo isso para zero. Tá? Antes disso, deixa eu só, então... na verdade, eu ia excluir essa coluna, mas se eu excluir essa coluna, eu vou bagunçar esse cálculo que a gente fez. Então, eu vou fazer de novo aquilo de selecionar só o que eu vou usar e eu jogo em uma outra planilha. Acho que é melhor fazer assim para evitar erros. Aqui. Então, os valores de energia. Aqui, log. Deixa eu pegar todo mundo aqui. Vou abrir uma outra planilha. Abriu. Voltar na segunda, né? Ctrl C. Ctrl V. Perfeito. Vamos ver se está tudo certo aqui. Tá. Então, lembra que eu falei, né, que pode dar erro quando a gente abrir lá no SpectraGraph. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir... Opa, deixa eu já clicar aqui para facilitar. Substituir isso, hashtag número, né? Exclamação. Por 0. Eu vou substituir todas. Fizemos 72 substituições, perfeito. Ok, então agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo. Lembra que tem que ser naquele formato CSV, né? Então tem que ser no CSV, que é o único que vai abrir do Excel que abre lá no SpectraGraph. Aí era exemplo, calibração, Excel, em log, né? Tá? Os valores das contagens em log. Guardar. Então a gente pode deixar aberto, né? Se ocorrer qualquer problema, eu vou voltar aqui facilmente. Então eu vou voltar lá no SpectraGraph e vou abrir esse arquivo. Então, open. Eu tenho que escolher acho que se eu escolher todas dá certo. Vamos ver. Dá. Então, exemplo, calibração Excel log, né? Opa. Deixa eu fechar e abrir de novo. Ele reclamou de alguma coisa.
File, open. Vamos ver se vai agora, tomara que dê certo. Não deu certo. O arquivo já está sendo usado para outro processo. Talvez ele esteja reclamando. Eu vou fechar esses arquivos todos do Excel aqui. Eu não sei se pode ser isso. Vamos tentar de novo. Agora deu certo. Então, mais um exemplo didático. A gente tem que estar com o arquivo de Excel que a gente está abrindo fechado no Excel, tá? Perfeito. Então, a gente tem algo que é exatamente a cara do que a gente viu lá no Inkshas, né? Então, eu posso até abrir lá o Inkshas para a gente comparar. Ver a calibração, né? Deixa eu abrir o arquivo da calibração. Como não é uma medida, já é um projeto, né? Que a gente já trabalhou nele, dá para eu ir aqui em Open e exemplo calibração, né? E abrir ele aqui, ó. Vendo? Ele vem com todas as informações já prontinhas. Se a gente abrir, deixa eu tentar minimizar isso aqui. Opa. Se a gente comparar isso, vai ser meio difícil de comparar, mas é algo bem parecido. Tá? Então aqui a gente tem os picos do chumbo, né? Ali do chumbo, aqui o argônio e por aí vai. Tá? Então a gente tem os elementos aqui. Tá? Então a gente pode ir aqui nos valores de energia, né? E identificar os elementos, ou ir seguindo os elementos identificados no Inkshas e atribuindo aos picos os diferentes elementos, as diferentes linhas de energia. Tá? Então a gente tem que fazer isso manualmente mesmo, certo? Deixa eu voltar lá para o SpectraGlyph. Então, como a professora Miriam já adiantou, tem formas da gente mudar um pouco a cara, né? Ou melhorar a estética aqui do nosso espectro, né? E do gráfico como um todo, né? Melhor dizendo. Então, tem como a gente mudar aqui a nomenclatura dos eixos, aqui a escala, tá? Tem como a gente, por exemplo, tirar essa grade aqui do fundo, se a gente quiser, tá? E isso pode ser, dá para colocar grade em linha pontilhada, linha sólida, né, ou contínua. Tem como a gente diminuir aqui, ó, a espessura, né, da linha, aumentar a espessura da linha, a forma como essa linha está representada, né, por linhas contínuas, por pontos e linhas, ou por pontos, tá? Fica meio estranho. E mudar a cor, né? Então tem como a gente editar essas coisas, tá? Só que eu não, a professora Miriam já detalhou isso mais lá no tutorial dela, e eu vou mostrar um outro software em que a gente pode mexer essas coisas. Então, essa é a última etapa do tutorial de hoje. Né? Então, a gente pode usar o SpectraGlyph para editar o básico aqui. Mudar a espessura de linha, cor, deixar o mais simplificado, né, com a cara final que a gente quer, para a gente fazer os retoques finais no outro software, que é o software Inkscape. O Inkscape ele também é um software livre, e ele é bem levinho, bem fácil de usar, bem intuitivo, muito versátil, muito bom mesmo, para processamento de figuras, né? Não necessariamente processamento de imagens, né, para mexer brilho, contraste, isso não dá, mas para vocês editarem figuras, montarem figuras para trabalhos, artigos, ele é bem útil e bem eficiente. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai abrir essa figura para editar no Inkscape? Então, a gente tem que salvar no formato do Inkscape. Então, a gente vai em File, a gente não vai agora salvar o dado mais, tá? A gente vai salvar o plot, a figura, né? Então, a gente vai nessa opção de Save, Export Plot,
save plot as, vamos lá na nossa pasta do simpósio, que era exemplo, né? Exemplo calibração, só apagar essa extensão aqui, que a gente não vai usar ela. E a gente vai salvar em SVG, que é esse Scalable Vector Graphics, né? Que é o formato que você abre um projeto no Inkscape. Então vamos salvar. A gente pode deixar aberto, tudo bem. Então vamos lá no Inkscape. Deixa eu só... Não, tudo bem, eu ia fechar, mas dá para a gente abrir aqui. Então, abrir novo. Ou não precisava nem de abrir novo, né? Você pode... Quer ver? Eu vou até fechar para mostrar isso. Dá para a gente... Aqui, arquivo, abrir. E esse exemplo, calibração SVG, né? A gente vai clicar. E a gente vai abrir aqui a nossa figura. Tá certo? Então, aqui a gente pode dar zoom. Por exemplo, com o Ctrl e o Scroll, né? A rodinha do mouse. E vocês podem perceber que isso aqui é uma figura. Então, eu vou selecionar ela. E tá vendo? Tudo que está marcado aqui é completamente editável. Tá? Então, por exemplo, se eu marco só as linhas, essas linhas, ó, eu marco elas, eu posso deletar elas. Tá? Ou eu posso lá já trazer do SpectraGlyph sem a grade, é mais fácil, né? Mas é possível fazer isso. A gente pode, por exemplo, clicar aqui, ó, e mudar o que está escrito. Então, eu quero falar que isso aqui é intensidade em arbitrary units, né? O AU, né? Unidades arbitrárias, tá certo? Aí eu posso ir aqui embaixo. Posso apagar isso aqui, né? Porque já tem a unidade ali entre colchetes, né? O kV. Posso colocar que isso aqui é energia. Os valores de energia dos picos. E por aí vai. E aí, quando eu clico aqui, né? E coloco no modo de texto, eu posso selecionar e posso mudar a fonte. Então, né, é mais limitado lá no SpectraGlyph. Posso colocar se está em itálico, negrito, etc. Posso escolher o tamanho e por aí vai. Então, o software tem vários recursos de alinhamento, de você ir brincando, trabalhando com a figura. Tá? Tem como eu, eventualmente, tirar esses... Se eu não quero essas marcações, eu posso tirar essas marcações. Posso deixar... Se está muito poluído, aqui, com muita informação, né, melhor dizendo, aqui o eixo, eu tenho como deixar por exemplo, de 1 em 1, de meio em meio, né, com os tracinhos, só que sem todos esses números, tá? E uma coisa interessante, eu posso clicar aqui na curva, eu posso desagrupar ela, demora um pouquinho, pronto, ó. E aí eu desagrupei, né, a conexão entre os pontos que formam o gráfico, tá? E aí eu consigo, por exemplo, vamos ver se dá certo aqui, eu posso mudar a cor do gráfico aqui. Então, aplicar contorno. Vamos ver se funciona. Aí ele tá vendo, ele demora um pouquinho, ele trava, mas ó, foi. Tá? Então ficou vermelho. Eu posso aumentar a espessura. Então essas coisas dá para fazer no SpectraGlyph. Mas aqui, esse software ele é um pouquinho mais flexível, né? Então aqui eu vou em preenchimento e contorno. Ele está com espessura 1, eu posso colocar, exagerar um pouquinho, colocar talvez 2, 3, vamos ver. Tá vendo? Ficou mais espesso, né? Ó, ficou bem mais espesso. Se eu trago do SpectraGlyph, né? Seguindo o tutorial da professora Miriam, um stacking, né? Ou seja, um empilhamento de espectros que eu quero comparar, eu trago a figura para cá, eu posso selecionar os espectros, posso afastar, aproximar um em relação ao outro, posso editar eles em conjunto ou separadamente, tá? E eu vou mudando a cara da figura. E eu posso montar a minha figura do meu trabalho, do meu artigo aqui no Inkscape. Tá bom?
Então, é um método um pouco mais artesanal, mais tortuoso, né, do que, por exemplo, você trabalhar direto no Spectre Glyph ou direto no Origin, né, como o Silvio mostrou no tutorial dele, mas é uma forma alternativa né, para quem gosta de trabalhar com figuras no Inkscape, por exemplo. Não tem como você abrir um espectro, tratar ele como uma figura e editar ele da forma que você quiser. Tá bom? Inclusive, por exemplo, essa parte que tem um ruído, né, de fundo aqui, você pode selecionar e você pode excluir isso e ir remodelando a sua figura. Tá bom? Então é isso. Foi um tutorial um pouco extenso, com bastante informação, mas é isso que eu gostaria de passar para vocês. Tá bom? Muito obrigado.